Olá, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Estou aqui no caos de São Paulo, cumprimentando o pessoal que está entrando. Boa noite. Não queria faltar a live com vocês, mas quem mora em São Paulo sabe que o trânsito daqui de São Paulo é tremendo. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo a São Paulo numa quinta-feira à noite. Então eu parei o carro num local seguro para conseguir fazer a live, para conseguir conversar com vocês, para conseguir estar aqui ao vivo hoje. Vamos esperando aí, o Instagram ainda está informando o pessoal. E hoje o tema da nossa live é a associação da ozonioterapia com LED ou laser. Eu vou explicar um pouco aqui hoje, né, dentro do tempo que a gente tem, as diferenças do LED e do laser, para fazer sentido a associação. Vou falar de comprimento de onda, vou falar também de tipos das diferenças do laser e do LED. Tirei aqui o óculos porque estava fazendo sombra nos meus olhos, mas eu confesso que eu não estou enxergando direito. Esperando aí o pessoal entrar. Além das diferenças, pessoal, sabe o que a gente vai conversar aqui hoje também? Que eu tenho percebido muito, né? Principalmente nas mensagens que eu recebo, via direct, WhatsApp. As dores, né? As dificuldades, os desafios do profissional na área da saúde. Do profissional que atende. Do profissional que está na linha de frente ali nos atendimentos dos pacientes, né? Dos medos, né, desse profissional de se posicionar no mercado, de se posicionar nas redes sociais. Esse é um desafio, né? Deixa eu acenar aqui pro pessoal, colocar o óculos. Vou ficar mais assim, que daí eu acho que fica menos sombra. Então a gente vai falar disso também, porque eu sempre venho abordando a ozonioterapia, as associações, as patologias em que o profissional pode utilizar a ozonioterapia, né? E hoje eu vou começar uma série de lives para falar das associações, tá bom? Cada live a gente vai falar de um tipo de associação. E cada live a gente vai falar, tô aqui olhando as mensagens, pessoal. Cada live a gente vai falar de um tipo de associação com a ozonioterapia. Então, no final dessa série, quem acompanhar até o final vai ficar apto aí, né? Vai clarear aí o raciocínio clínico para utilizar o ozônio associado a outras técnicas. Então, hoje a gente vai começar com LED, né? Eu vou explicar as diferenças entre o LED e o laser, que são diferenças que fazem total diferença na hora do tratamento. E na próxima live eu vou falar só de laser. Hoje eu vou falar das diferenças até para justificar a utilização do LED junto com a ozonioterapia. Até para o profissional saber o que está fazendo, né? Ah, que legal. Deixa eu acenar aqui para o pessoal. Olá, boa noite. Tudo bem? Né? Até para fazer sentido na utilização da ozonioterapia junto com o LED ou com o laser. Então, hoje a gente vai abordar essas diferenças entre o LED e o laser, para fazer sentido, né? Vamos falar um pouco aí da ação do LED junto com a ozonioterapia. E a gente vai falar também um pouco, principalmente das dores dos profissionais,
né? Que é o que eu sinto, né? Nas lives e nas aulas. Professora, como é que a gente atua com tal técnica? Como é que a gente fala isso para o paciente? Como é que eu explico isso para o paciente? Como é que eu avalio, né? E explico que eu vou utilizar determinada técnica. Hoje em dia a gente tem as redes sociais aí, só que tem que saber pesquisar, pessoal, né? Porque a internet, ela é uma faca de dois gumes, né? Em trocadilhos aí, uma faca de dois legumes. Acenando aqui pro pessoal. E aí o profissional, ele fica inseguro, né? Como eu utilizo, como é que eu falo isso pro paciente? Como é que eu justifico isso pro paciente? Porque o paciente vai chegar para mim, professora, e vai falar assim, deixa eu acenar aqui pro pessoal, e vai falar assim, olha, eu olhei na internet, né, no Google, dei um Google, e eu quero esse tratamento. Tem pacientes que já chegam com a conduta pronta pra gente, né? E aí, existe uma resistência. E aí, esse profissional, ele tem que se posicionar na hora dessa abordagem com o paciente. Ele tem que se posicionar e manter ali, justificando a conduta. Então, eu sinto essa dificuldade... acenando aqui pro pessoal. Eu sinto essa dificuldade nos meus alunos, né? Deles se posicionarem. Outra coisa que eu sinto também, que é um desafio para o profissional na área da saúde, além do posicionamento, em relação à abordagem com o paciente, é o posicionamento nas redes sociais. Né? Será que eu vou passar vergonha? Vou me render às redes sociais? Sim, você vai se render às redes sociais, né? A rede social utilizada de uma forma adequada, ela é muito útil, né? Porque hoje a gente faz pesquisas através de banco de dados que estão aí na internet. Então, só que a gente tem que saber qual é o banco de dados que a gente vai procurar, qual é a fonte de onde a gente está tirando essa informação. Isso é importantíssimo, né? Então, a falta, de repente, adoro suas aulas, suas lives e como você se posiciona aqui nas redes sociais. Essa eu tenho que mandar um coração, né, gente? Eu tenho que mandar um coração, não tem como. Mandei um coração. Então, tem essa dificuldade. Eu sinto que o profissional tem essa dificuldade. Outra dificuldade que o profissional na área da saúde também tem, além de se posicionar por conta da insegurança, principalmente em tecnologias que estão chegando aqui no Brasil. Eu digo tecnologias que estão chegando aqui no Brasil porque eu vou falar de ozonioterapia, né? E o ozônio na época da pandemia, peraí pessoal, deixa eu ligar a luz aqui, pronto. E o ozônio na época da pandemia, houve algumas repercussões, né? Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Houveram repercussões em relação à utilização da ozonioterapia e é uma tecnologia que está chegando agora, né? Na aula de sábado a gente vai ter um aulão, né? Já coloquei aí nas redes, espero que vocês participem. Eu vou falar justamente disso, do posicionamento e da relação da ozonioterapia no exterior, né? Em outros países, principalmente na Europa, que foi onde eu estive, justamente para palestrar a respeito de ozonioterapia e do ozônio aqui no Brasil. É uma técnica que não é nova, pessoal, não é uma técnica que começou há poucos anos. Ele era muito utilizado antes da criação dos antibióticos, né? Ele já foi muito utilizado. E aí, houve aí a descoberta, a criação do antibiótico foi que inibiu aí a utilização do ozônio, né? Então, nós temos todo um contexto envolvido nisso. Não vou entrar nisso aqui agora, e numa live. Mas, é todo um contexto que acontece
em relação à utilização da ozonioterapia. As pessoas normalmente temem o que não conhecem, né? E ainda mais se posicionar no mercado ou se posicionar nas redes sociais falando de uma técnica que está entrando agora aqui no Brasil. Parabéns pela live. Então causa insegurança mesmo. Esclarecedora sempre. Esse eu vou ter que mandar um coração também. Mandando um oi aí pro Rafa. Oi, Rafa. Oi, Ana. Deixa eu acenar aqui para mais pessoas. Então é normal sentir essa insegurança, né? Então eu tô aqui para falar isso. E outra, não são vozes da minha cabeça, né? Eu não tô aqui falando de algo que eu inventei. As vozes da minha cabeça não são tão criativas. Eu costumo dizer isso, né? Em sala de aula e nos cursos que eu dou. Eu gostaria que fossem, viu? Eu gostaria que fossem verdadeiras gurus, mas não, né? Parece aquele anjinho do bem de um lado e o anjinho do mal do outro lado. É mais ou menos nesse estilo. Então, hoje eu vim aqui para falar disso, né? Dos principais desafios e da associação, né? Então, profissional da área da saúde que está atuando aí, não precisa ser necessariamente na área da estética, mas na área da reabilitação, na área da saúde em geral, né? Os profissionais, outra coisa também que eu percebo, e isso foi desde a minha formação, desde a graduação, há algum tempo atrás, que na faculdade nós não temos isso do marketing, né? E nós não temos isso da gestão. E na época, pessoal, que eu fiz faculdade, a gente nem tinha rede social. A gente não tinha nem Google, tá? Eu não quero entregar a minha idade. Mas a gente não tinha Google. Quando eu fiz a minha graduação, eu não tinha nem computador. A gente não tinha computador. E quando eu tive finalmente o computador, era aquela conexão de escada. Quem tem aí eu me identifico com 33, né? Sabe do que eu tô falando. Então, tudo isso, apesar aí da gente ter uma enxurrada de informações aí através das redes sociais, a gente tem que saber escolher muito bem o que a gente vai pesquisar, onde a gente vai pesquisar, justamente por conta de informações vazias ou sem qualidade. Esse é o grande problema, né? Mas as redes sociais bem utilizadas, elas são sensacionais, né? Eu também estou falando, mas eu tô ouvindo isso que eu estou falando, porque realmente eu sou uma profissional que estou formada há muitos anos e sou uma profissional, eu falo que eu sou, né, profissional da área da saúde raiz. Então, é uma adaptação para todos também. Mas isso eu posso trazer para vocês, né? De que tecnologias que não são tão habituais trazem um pouco de insegurança mesmo, tá? Mas se você souber o que você está fazendo... professora, sabe uma outra pergunta que eu ouço muito? Professora, eu posso fazer X, Y, Z? Eu posso associar A, B e C? Rapidamente eu faço uma reflexão e penso, se você souber, e respondo, se você souber o que você está fazendo, é claro que você pode. Você tem que saber mecanismo de ação, você tem que saber fisiopatologia, é importantíssimo. Você tem que conhecer a condição, seja ela qual for, em qual área for. For na área capilar, corporal, facial, na ortopedia, na neurologia, né? Tô falando aí um pouco das áreas da fisioterapia, na farmácia, na cosmetologia, né? Na farmacologia, na prescrição. Se você souber o que você está fazendo, o céu é o limite. E a gente não tem limite no céu, não é verdade? Ninguém descobriu ainda o limite do universo. Então eu costumo dizer isso, que se você sabe o que você está fazendo, o céu é o limite, né? Então, vou falar um pouco aí, falei um pouco dos desafios que os profissionais encontram, né? Dos medos, né? Isso a gente fala assim de medos, mas na verdade são desafios, porque o maior passo já foi dado, né? Que foi entrar na graduação. Cursar essa graduação é um grande desafio também. Hoje em dia a gente sabe que não é toda a população que tem a oportunidade, né? Então se valorizem, profissionais da área da saúde têm que se sentir valorizado, porque o profissional da área da saúde é um perfil cuidador, né? Um perfil cuidador. Então, esse é um dos melhores perfis.
É lógico, são diferentes e as necessidades também são diferentes. Eu não vou falar que o profissional da área da saúde são os melhores. Não, nada disso, eu só estou falando de perfil. Tudo bem? Então vamos deixar isso de lado e procurar se posicionar no mercado, se posicionar nas redes sociais e se posicionar na abordagem com o paciente com segurança. Para isso tem que se capacitar. Né? Para isso o profissional ele tem que se capacitar para ele entender o que ele está fazendo e falar com segurança o que ele vai executar. Em se falando de associação com a ozonioterapia e LED, eu falei que hoje eu ia falar da diferença do LED e do laser e da associação do LED com a ozonioterapia. Então vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Ok. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar aí. Eu tô tirando e colocando óculos por conta da sombra, né? Fica esquisito. Então vamos lá. Qual a diferença do LED e do laser? Essa é uma questão que muita gente me procura e muitos alunos, principalmente nas aulas de eletro, perguntam né? Principalmente quando eu tô dando esse módulo, né? De fotobiomodulação. Então, as diferenças, elas vão fazer a diferença no tratamento. Principalmente porque, vou falar agora do laser primeiro, porque depois eu vou abordar o LED, que é a nossa pauta de hoje. O laser, ele é unidirecional e monocromático. Então ele tem somente uma direção. E aí se a gente for estudar lá, for lembrar lá das aulas de física, né? A gente tem que pensar lá na reflexão, na refração, na absorção. Ok? Lembraram? Então, quando eu falo que ele é unidirecional e monocromático, eu falo que ele só tem uma cor e somente uma direção. O que eu quero dizer com isso? Que a dispersão é menor. Eu tenho uma menor dispersão na utilização do laser. Eu não quero dizer que o laser é melhor que o LED. Os objetivos é que são diferentes. Né? Se você for tratar algo muito profundo, e eu vou falar isso de profundidade, é lógico, se eu for tratar articulações, se eu for tratar camadas musculares, eu tenho que usar profundidade de ondas mais profundas. Gente, eu tô estacionada aqui no lugar e estão me abordando. Live é assim, né, gente? Quando a gente tá ao vivo na internet, acontece um monte de coisa. Mas eu tô num lugar, parece que seguro. Eu tive que parar, né? Porque o trânsito daqui, agora o trânsito tá começando a andar. Então vamos lá. As diferenças, pessoal. Eu falei que ele é unidirecional e monocromático, né? E aí tem a profundidade. O laser, ele tem uma profundidade maior de permeação no tecido. Então, se eu for utilizar algo mais profundo, assim, se o meu objetivo for uma maior profundidade, né? Se o meu objetivo for uma camada muscular ou uma articulação, sugere-se utilizar o quê? O infravermelho e o laser, porque a profundidade de onda é maior, né? Ele é monocromático e unidirecional, então o que eu quero dizer é que ele tem menor dispersão. Ok? Guardaram essa informação? Então vamos ao LED, né? É lógico que num curso, né, pessoal, a gente aborda com mais amplitude o assunto, tá? O LED, ele é multidirecional, os fótons, né? Eles vão se direcionar não somente para uma direção, mas mais de uma direção, né? Então a gente pode até dizer que ele é multidirecional. E ele não é monocromático. Eu não tenho somente uma cor no LED. Tanto é que quando a gente está utilizando o LED, dependendo da tecnologia, eu tenho que utilizar alguns filtros, né? Isso são tecnologias mais modernas. Existem aparelhos e tecnologias que já vêm com um cluster com uma determinada cor, né? Então, eu não tenho a possibilidade de mudar o filtro desse manípulo, desse cluster. O que eu quero dizer com isso quando ele é multidirecional e ele não tem somente uma cor? Que a dispersão é maior. Então, se a dispersão é maior, consequentemente, eu tenho uma menor permeação de ondas. Ou seja, ele é um pouco mais superficial.
Essa é uma das principais diferenças do laser e do LED. Então, dependendo do objetivo, eu não preciso utilizar um laser, ou eu tenho um LED. Ah, professora, mas então o laser, ele é unidirecional, ele é monocromático, ele é coerente, porque o LED é incoerente. Então, é melhor eu ter um laser? Não, você pode ter as duas tecnologias. São tecnologias acessíveis e muito eficazes, tá? Principalmente para reabilitação tecidual. E quando eu falo reabilitação tecidual, eu não estou falando só de pele. Eu estou falando de tecido muscular, eu estou falando de pele, eu estou falando de tecido ósseo, né? E qual é o paciente da gente que não tem tecido? Não existe, né? Então, é isso que eu quero dizer, que são tecnologias que você pode adquirir e que você vai usar há muitos e muitos anos, né? A gente vai falar de outras tecnologias também, que é o ultrassom, enfim, nas outras lives. Que são tecnologias que são mais antigas, mas que até hoje elas brilham aí na passarela dos atendimentos da área da saúde, né? Então, tudo vai depender do meu objetivo. Mas em si, falando de LED, aonde que eu posso utilizar o LED ou o infravermelho, né? O infravermelho, quando a gente fala de fotobiomodulação, normalmente eu exponho na aula, né? A profundidade, né, das cores, e do LED a gente vai ter ali o violeta, a gente vai ter o azul. Existem aparelhos que tem o verde, o âmbar, que é o amarelo, ou o ocre, né, o vermelho, e o infravermelho é aquela luz não visível, que ela é acima do vermelho e normalmente ela tem uma profundidade de onda maior também, né? Falando isso e falando na profundidade, eu tenho que pensar no meu objetivo. Deixa eu ver que fizeram um comentário aqui. Você assinou? Ah, tá. Ai, melhor professora Letícia entrou. Deixa eu assinar. Pessoal entrando aqui, que legal. Profa, você dará sobre curso? Sim, eu darei curso sobre essas tecnologias. Tenho interesse. Legal, legal. Deixa eu ver aqui, acenar. Que legal, pessoal. Então, a gente tem que pensar nisso, no objetivo. É o objetivo que vai proporcionar a minha conduta. Não adianta eu traçar uma conduta antes de fazer uma avaliação e saber a real necessidade do paciente. Ok? Então, dito isso, falando aí do LED, mecanismo de ação vai ser através do quê? Da permeação de ondas. E o que essa permeação de ondas, o que esse bendito LED vai proporcionar aí nesse tecido? Que legal. Vamos falar, eu vou dar um exemplo hipotético, né? Temos um paciente aí num pós-operatório. Esse é um exemplo clássico, né? Então, o que eu preciso ali naquele tecido? Cicatrização, porque ele já está no pós-operatório. Se eu fosse falar de rejuvenescimento, eu ia falar de regeneração tecidual, mas eu estou falando de cicatrização. Então, quando eu falo de cicatrização, existe uma lesão. Quando eu falo de rejuvenescimento, eu causo uma microlesão para ter uma regeneração tecidual sem cicatriz. Então, existem essas diferenças também, tá bom? Então, vamos falar de um pós-operatório. Não precisa ser um pós-operatório estético. Vamos falar de um pós-operatório de uma cirurgia de membros inferiores, de uma cirurgia de joelho, né? Onde pode haver ali a limitação de movimento, impacto nas atividades, nas AVDs diárias. Então, vamos pensar nesse pós-operatório. Pensando nisso, o que eu preciso? Né? Eu preciso de regeneração tecidual. Nesse caso é a pele, né? Só que a gente sabe que quando a gente está trabalhando num pós-operatório, a lesão não é superficial, a lesão é profunda. Então eu preciso de algo com um comprimento de onda um pouco maior. E eu não preciso usar esse comprimento de onda tão profundo em todo o tratamento. Eu posso alternar, conforme essa cicatrização for ocorrendo, eu posso utilizar aí o LED, né? Então, inicialmente, eu posso entrar aí dentro da minha conduta com o laser ou o infravermelho.
Vamos imaginar que nós não temos aí nenhum dos dois, nós só temos o LED. Então eu vou utilizar um LED vermelho, que é a maior profundidade de onda, que é em média 5 milímetros de profundidade. É pouco, né? Mas vamos pensar que a gente só tem essa tecnologia. Então nós vamos utilizar o LED vermelho, que é o que tem a maior profundidade de ondas em nanômetros, aproximadamente de 600 a 750 nanômetros. Então nós vamos utilizar esse LED, mas lembra que eu falei que a gente ia fazer a associação com o ozônio? Mas eu tenho lá a minha tecnologia de ozonioterapia. Olha que legal. Eu não tenho laser, mas eu tenho um LED. E eu tenho o meu aparelho lá, eu tenho a tecnologia de ozônio dentro do meu consultório. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o ozônio. Aqui já é uma conduta, tá, pessoal, que eu tô falando. Então eu vou utilizar o ozônio. E qual é o mecanismo de ação do ozônio? Eu já falei isso em outras lives, mas eu vou repetir. Ele vai modular o processo inflamatório e ele vai estimular a síntese de colágeno através da síntese de ATP, né, de toda essa reação bioquímica. Então nós vamos ter uma síntese, um estímulo aí de ATP através da biomodulação, que é a utilização do LED, né? Tudo bem, ele é mais superficial, mas eu tenho o ozônio que eu posso usar de forma um pouco mais profunda. Ah, Pro, mas como eu vou fazer esse gás chegar na profundidade que eu quero? Você pode utilizar ele com seringa e agulha. Ah, Pro, mas vai doer. Gente, quando a gente tem um pós-operatório e a gente tem uma cirurgia, a sensibilidade está alterada. Né? Normalmente houve secção de nervos sensitivos ali e a sensibilidade está alterada, então a gente vai usar isso ao nosso favor, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar com seringa o ozônio, e ele é um gás, ele migra, né? Então a gente vai utilizar aí numa concentração em média de 10 a 20 microgramas de concentração. Volume a gente pode utilizar e vai depender da extensão, né, do corte, da cirurgia, mas a gente pode utilizar, e vou falar um volume baixo, 50 ml de volume, 10 a 20 microgramas de concentração em toda a região próxima à lesão. Ok. Fiz aí essa utilização em tecidos mais profundos. E aí eu vou ter o estímulo, vou ter a modulação do processo. Ele não vai interromper o processo inflamatório, ele vai modular. Se eu tenho modulação de processo inflamatório, eu tenho diminuição de dor, analgesia, né? Vou favorecer a cicatrização. Então eu favoreci em tecidos mais profundos, né? E aí eu utilizo o LED em tecidos mais superficiais. Por que eu vou utilizar em tecidos mais superficiais? Eu não preciso utilizar o ozônio em todo. Eu só tenho o ozônio, eu utilizo o ozônio, mas eu tenho o LED. E vamos supor que é um paciente que ele vai recuperando essa sensibilidade e você tem que... ele fala, agora eu já tô sentindo. Então eu associo com tecnologias que, né? Porque a agulha ainda é um problema para alguns pacientes, né? Então eu posso ter essa associação de forma efetiva. Então eu vou proporcionar, e dentro da fotobiomodulação, pessoal, o que eu vou ter? Aí, eu vou ter aumento, aí da síntese de ATP, eu vou ter angiogênese dentro também do mecanismo de ação, eu vou proporcionar analgesia. Então, uma tecnologia vai potencializar a outra. Isso vai potencializar o meu tratamento. Outra coisa, o paciente ele é muito visual, né? É muito visual, eu costumo falar isso. Então, quando você utiliza algum tipo de tecnologia, isso vai agregar valor ao seu tratamento. Não é só, mas eu sou muito operacional, eu sou muito raiz, e o que eu quero são só resultados, não importa o que eu utilize, eu posso utilizar até, sei lá, né? Mas não, pessoal, não é dessa forma que acontece, né? A gente precisa estar capacitado e a gente precisa estar preparado. E outra, não é qualquer paciente que eu vou utilizar a mesma conduta. Eu não utilizo a mesma conduta para todos os pacientes, cada caso é um caso. Antigamente, eu utilizo muito desde 2007 a carboxterapia. Até hoje eu utilizo, hoje, né, menos. Mas eu tinha pacientes que não conseguiam utilizar tratamento com agulha. Então, eu optava por outras tecnologias, né? Mas, se eu tenho a oportunidade, se o paciente, ele
aceita esse tipo de conduta, então eu tenho que cicatrizar esse tecido o mais rápido possível. Por que eu tenho que fechar esse tecido? Justamente para evitar o que? Infecção, gente. Porque se eu tenho uma lesão, eu tenho porta aberta para infecção, né? Então, o que eu tenho que minimizar? Riscos. Eu tenho que minimizar riscos. Então, eu vou utilizar o que tiver ao meu alcance para minimizar riscos e diminuir essa lesão, né? Proporcionando aí a cicatrização. Outra coisa, se eu tenho uma modulação, se eu consigo modular esse processo inflamatório, eu vou ter uma melhor cicatrização, vou ter uma harmonização aí na remodelação tecidual. Que nós temos algumas fases na cicatrização. Nós temos a fase inflamatória, existem alguns autores que falam na fase de coagulação. Então, alguns autores eles falam da fase de coagulação, depois eles atestam aí, né? Isso depende do autor. A fase inflamatória, depois a fase de remodelamento tecidual, né? E a proliferação tecidual, depois remodelamento tecidual. Então, quer dizer, nós temos algumas fases e é importantíssimo que o profissional saiba essas fases, inclusive o tempo dessas fases, porque se eu tenho uma fase inflamatória muito prolongada, eu tenho uma oxidação celular intensa ali naquele local. O processo cicatricial vai ficar deficitário. Então, por isso que de repente eu posso utilizar a ozonioterapia para quê? Para potencializar, para modular esse processo inflamatório, diminuindo o estresse oxidativo celular ali naquele local, proporcionando essa cicatrização. E aí eu associo o LED junto com o mecanismo de ação de fotobiomodulação, né? Estimulando aí síntese de colágeno, de elastina, né? Estimulando a produção de ATP, e aí eu tenho um sucesso no meu tratamento. E aí, associado a isso, se você for capacitado para isso, aqui eu tô falando para um pessoal multidisciplinar, né, para profissionais multidisciplinares, mas se você tiver na área da reabilitação, e aí é nesse momento, né, que você vai avaliando aí esse paciente, fazendo mobilização ali e aumentando aí a flexibilidade desse tecido para que não haja impacto nessa articulação, que no caso aí eu dei o exemplo o exemplo que eu dei foi uma cirurgia de uma articulação de joelho, de membros inferiores, que foi o joelho, né? Então eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Eu sei que eu falei um pouco rápido, né? Porque é uma live, mas sim, terei cursos, ó. Estão perguntando se eu vou dar curso. Sim, vou dar sim. Né? Eu tenho alguns cursos, eu dou mentoria. Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Que legal, pessoal. Ah, tem aqui. Pessoal, tem uma caixinha também aqui que tem um ponto de interrogação e tem uma pergunta aqui, que é no privado. Existe a possibilidade de eu associar LED azul ao invés do LED vermelho? Sim, você pode, né? Só que a profundidade de onda do LED azul, ela é mais superficial do que o LED vermelho. Como eu dei o exemplo do processo de cicatrização dentro aí da cirurgia de joelho, né? Então, eu dei o exemplo também do LED vermelho, mas a gente pode utilizar o LED azul. O LED azul, ele tem efeito bactericida, o vermelho também, né? Porque essas ondas, elas vão causar uma lesão na membrana plasmática do micro-organismo, causando uma lise celular. Esse é o mecanismo, isso é o que acontece, né? Quando a gente utiliza aí o LED ou o laser, principalmente o LED, no caso o LED azul, que é a maior indicação, né? E ele é mais superficial. Mas a gente tem que pensar também que se for uma lesão contaminada, eu posso utilizar o LED azul, mas o ozônio, ele tem ação bactericida e fungicida e virucida. Então, se houver uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica ali naquele local, eu também vou ter aí, dentro do mecanismo de ação da ozonioterapia, a ação bactericida, né? Dentro desse mecanismo de ação que eu acabei de olhar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
professor, e se eu não quiser utilizar o ozônio com agulha? Ótima pergunta, e me lembrou uma coisa. Pessoal, tenho aquele paciente lá que não quer utilizar nada com agulha. Não quer utilizar ozonioterapia com seringa e agulha. Eu tenho uma outra possibilidade, que é uma possibilidade até mais simples, né? Até para profissionais que se sentem inseguros em utilizar seringa e agulha, dependendo aí da atuação, eu posso utilizar a bag. O que é a bag? A bag, ela parece muito com um saco, né? Mas tem bags específicas para isso, tá? E aí, dentro tem um dispositivo na própria bag que você conecta ali a cânula do aparelho do ozônio, né? E ele vai ofertar o gás ozônio ali, e a gente deixa de 20 a 30 minutos. Quando a gente fala da utilização da ozonioterapia de forma tópica, eu tenho que lembrar o seguinte, que eu posso utilizar altas concentrações. Então eu umedeço esse local, umedeço com água ozonizada para potencializar a ação. E o que eu faço? Eu coloco a bag, coloco de 20 a 30 minutos ali numa concentração de mais ou menos 50 a 60 microgramas, porque é uso tópico, então eu posso utilizar altas concentrações e aí eu não preciso utilizar a agulha, tá? E aí tem tecnologias que fazem o vácuo desse ozônio ali daquela bag, então eu não disperso esse ozônio ali no ambiente, porque ele não pode ser inalado, tá? Tem contraindicação em inalar o ozônio, e aí você não inala, o aparelho ele faz a sucção ali da bag do ozônio, e após a utilização da bag, você pode entrar aí com o LED, né, com a fotobiomodulação. Ah, professora, mas eu só tenho LED azul. Você pode utilizar o LED azul, tá? Para potencializar, ok? A gente tem algumas restrições aí do ozônio com tecnologias com alta temperatura, porque ele é instável a altas temperaturas, tá? Mas o efeito térmico do LED, ele não é tão intenso, ele é mais suave, né? Se a gente for aí comparar com outras tecnologias, como a radiofrequência, por exemplo, ou o ultrassom, tá? Então ele não tem, o efeito térmico dele não é tão intenso. Mas a gente, por via das dúvidas, a gente pode aí esperar uns 5 a 10 minutos e utilizar, mesmo porque o ozônio, ele é rápido, a absorção dele é rápida, é de 7 a 15 segundos a absorção aí pelo tecido biológico, né, através do plasma ali, e isso quando você faz interno, né, ali na agulha. Mas quando você faz tópico, a absorção também é rápida, é rapidamente transferido para aquele tecido umedecido, porque eu falei para umedecer antes da bag, né? Então é rápida a absorção. O que vai restar ali é o ozonídeo, né? E aí o ozonídeo, ele faz parte aí do processo de vai estimular o sistema enzimático e não enzimático, e aí a ação ela vai continuar, né? Não é porque o ozônio foi absorvido e eu já não tenho uma maior concentração ali, tirei a bag, né, que não vou ter ação, a ação continua, tá? E aí eu posso potencializar, ou de preferência, pessoal, essa é o melhor dos mundos, você utiliza a fotobiomodulação antes, você usa a fotobiomodulação antes naquele local de lesão e depois a bag, tá? Porque tem estudos, né, que comprovam que o calor, ele desestabiliza o ozônio, né? Inclusive a palestra que eu fui dar na Itália era justamente da associação do ozônio com tecnologias com efeito térmico cavitacional. E aí a gente não teve efeito, a gente teve 3 grupos aí. Para quem depois entrar lá no link, pessoal, dentro dos stories, tem um link para entrar no grupo da aula de sábado. A gente vai ter uma aula no sábado, agora aqui para fechar a live. A gente vai ter uma aula no sábado, às 10 horas da manhã, dia 28, justamente para falar do ozônio no mundo.
né, as novas perspectivas mundiais e globais aí e da atuação. Eu falei num stories que o que eu vou trazer, pessoal, é algo assim futurista, é algo assim que é tendência mundial, né? O pessoal às vezes fica inseguro, tem a literatura a respeito da ozonoterapia é crescente. Eu trouxe aqui a biomodulação, fotobiomodulação, que já tem literatura estabelecida, né? Mas as literaturas a respeito da ozonioterapia estão crescentes, né? E não sou eu que estou falando, as vozes não são as vozes, né? Então, o que eu vou trazer no sábado, pessoal, é algo de panorama mundial. A gente pode negar, a gente pode falar assim, não, mas eu não acredito, pronto, acabou. Você vai ficar para trás. É isso. Eu tô sendo, né? Eu não costumo falar dessa forma, principalmente em lives. Mas quem já foi meu aluno sabe que eu faço isso em sala de aula, né? Ou em curso. Olha, se você não se atualizar, você vai ficar para trás, né? É igual gente que não gosta de internet, não quer se posicionar nas redes sociais porque tem vergonha, porque não acredita, porque... Não, a gente tem que usar as ferramentas que estão à nossa disposição e utilizar de uma melhor forma para o bem, trazendo verdades, é isso, né? Então, se você não se atualizar, não se capacitar, você vai ficar para trás. Então, não fique para trás, né? Participe da aula no sábado, às 10 horas da manhã, lá nos meus stories. Tem um link para você entrar no grupo. Entra lá no grupo, se inscreve porque tem cadeira, né? A gente fala que tem vaga. Eu vou ver já a pergunta que tem aqui no balãozinho. E se inscreve, porque a gente vai falar do ozônio, da repercussão dele globalmente, mundialmente. Porque nessa palestra que eu tive lá na Itália, lá na Europa, tinha profissionais de todos os lugares do mundo, Rússia, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Itália, né? Índia, Portugal, Brasil, né? Então, pessoal, se inscreve, se capacita, né? Vai acompanhando as lives, entre em contato com a gente, que nem aqui teve a pergunta, vou dar curso a respeito dessas tecnologias? Sim, né? Se capacita, se prepara, gente, se prepara aí pro futuro, né? Tá bom? Eu vou encerrando a live por hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que entraram, mas não puderam permanecer também. Obrigado pelo carinho, né? E para quem permaneceu... beijão, peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. Tem pergunta aqui. Nesse caso, pergunta, deixa eu ver aqui, pergunta da Letícia. Nesse caso, a maneira que o ozônio é ofertado no tratamento altera alguma coisa na eficácia ou apenas muda a maneira de ser administrado no local? Não muda a eficácia. Se eu utilizar ele no formato a seringa e agulha, eu vou ter uma maior permeação, tá bom? Mas não altera. O que pode... o mecanismo de ação continua o mesmo, tá? Mas é claro, a gente pode levar um tempinho a mais aí, né? 2 a 3 sessões a mais, tá? Justamente. Certificação, eu preciso para usar injetáveis? Como você deu o exemplo da ozônio com seringa. Você pode se capacitar como ozonioterapeuta. O Crefito, ele tem uma carga horária mínima e aí sim, você se capacitando, você pode utilizar a ozonioterapia com muita segurança, viu? Aqui as 2 perguntas que tem aqui na caixinha. Deixa eu ver onde tem mais aqui. Tá bom. Que o pessoal que entrou. Tá bom, pessoal? Me procurem, podem mandar perguntas no direct, tá bom? Eu respondo. E respondam lá, se inscrevam lá no curso de sábado. Deixa eu acenar aqui. Deixa eu acenar. Maior carinho aqui pelo pessoal. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela presença hoje aqui na live, tá? Parei aqui no meio do trânsito, não consegui chegar a tempo em casa para fazer essa live, né? Então, eu gostaria muito de agradecer. Que aula maravilhosa! Obrigada, João Vitor Rolim. Muito obrigada. Curso presencial. Oi, Alba. O curso, ele pode ser presencial e ele pode ser híbrido, tá?
a parte teórica online, ao vivo, tá? Tem também ele gravado, nós temos 3 modalidades, ao vivo, gravado e a parte prática presencial, tá bom? Nós temos aí uma carga horária de parte prática. Deixa eu ver, obrigada por muito, interessante live, sem dúvidas irei me inscrever. Inscreva-se, aguardo vocês. Gente, beijo, Deus abençoe, bom final de semana, obrigado pela presença, tá bom? Tchau, tchau. Aguardo perguntas no direct, tchau, tchau.